Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco, sejam bem-vindos a mais uma entrevista no canal do World Transfer Site. Desta vez estou aqui com a Bein Sports, Rafael Sardinha e Diogo Santos. A Bein Sports, para quem não sabe, é uma empresa de scouting e vou supor aqui, por exemplo, tens 24 anos, jogas na 2ª Divisão Distrital, podes chamar o scout a ver o teu jogo e depois de certa forma ter mais critérios no que poderia ser um crescimento e uma transferência na tua carreira. Diogo e também Rafael, muito obrigado por terem aceito o convite. Falem-nos um pouco do que é a Bein. Obrigado nós, em primeiro lugar, pelo teu convite, é um prazer estar aqui. De uma forma muito rápida, a Bein, tal como tu disseste bem, é a Uber do futebol. Porque é que nós dizemos que é a Uber do futebol? Porque simplesmente nós pomos o potencial do jogador chamar um scout ao seu jogo. Tanto eu como o Diogo e os outros 2 sócios também são apaixonados pelo futebol, mas eu e o Diogo sempre estivemos muito ligados ao futebol, à modalidade, e na altura sentíamos que era muito difícil para nós, enquanto jogadores, ter a oportunidade de ser vistos e de perceber o que é a nossa performance e de dar o salto, que é o que qualquer jogador ambiciona, independentemente do patamar onde joga. A Bein permite essa possibilidade porque através de uma aplicação eles dizem que vão jogar no dia X, no estádio Y, e aquilo basicamente gera uma notificação para todos os scouts disponíveis na zona que vão ao local, avaliam e ficam com uma avaliação de performance numa plataforma que é vista por clubes. Só para te dar uma noção dos números muito rápida, Sebastião, o ano passado em novembro, ou seja, há cerca de 10 meses atrás, nós tínhamos 132 atletas registados e aos dias de hoje temos 747, ou seja, o que significa que tivemos aqui 61 atletas novos por mês, portanto, para já tem corrido bem. Já tiveram 3 miúdos com a vossa base de dados a ter uma transferência nos escalões de formação do Leixões e do Famalicão. Pergunto-vos como é que nasceu esta iniciativa e qual é o caminho que pretendem trilhar nos próximos anos. Certo, é um bocado na orientação daquilo que estava a dizer há pouco, ou seja, isto já é uma ideia antiga, posso dizer que nós começamos isto nos tempos de faculdade e que apesar de já ser uma solução para o futebol era muito orientada ao treinador, ou seja, a forma como nós geríamos os treinos, o plano de treino, etc. Só que depois quando lançamos para o mercado, há cerca de 3 anos começamos a trabalhar efetivamente na ideia Bein e lançamos muito orientado ao jogador. E portanto tem crescido muito bem. Obviamente temos aqui já uma série de jogadores, uma série de clubes que trabalham com a plataforma, uma série de agentes que já trabalham connosco. Queremos estreitar cada vez mais esta relação com os clubes e temos aqui uma série de iniciativas, nomeadamente de aplicação, de análise de dados de treino, que consigam dar esta performance aos jogadores. A empresa começou em 2021, ou seja, há 2 anos. Começaram a empresa com 4 pessoas, agora são quase 50. Esses funcionários são apenas scouts, para não sobrecarregar apenas num, ou como é que se organiza a empresa? Nós temos os 4 sócios fundadores, que foi quem começou a empresa. O primeiro ano, essencialmente, foi a parte de desenvolvimento da plataforma. Depois, com a formação dos scouts, começamos a ter scouts, e nós temos atualmente cerca de 60 scouts espalhados pelo país, sendo que temos mais presença essencialmente em Braga, Porto, Aveiro, Lisboa e Setúbal, sendo que vamos abrir agora mais na zona centro, Leiria e Coimbra. Portanto, temos scouts capazes de dar resposta em toda a geografia portuguesa. E já chegamos às ilhas também. E às ilhas e a Madeira, é verdade. Como é que a Bein chega aos clubes? São os jogadores que entram em contacto convosco até os clubes ou empresários, assim, diretamente? Ou são vocês que os abordam? Temos um bocadinho de tudo. Essencialmente os jogadores acabam por nos procurar e depois temos o clube com uma procura diferente, que é dar resposta a necessidades específicas de um plantel ou de um escalão de formação. E depois nós, tendo a base de dados dos jogadores cada vez mais completa, conseguimos dar resposta a essas necessidades que os clubes vão apresentando. Portanto, aparece um bocadinho de tudo, com necessidades diferentes, não é? Mas aparece contactos quer da parte dos jogadores, quer clubes e empresários, sim. E de que forma é que analisam os atletas? Já vi que analisam com números, dão uma pontuação com números. É de 0 a 20, como por exemplo o Futebol Manager, ou é de 0 a 100? De que forma rigorosa é que detalham a qualidade do atleta? Deixa-me só dar aqui uma nota rápida na questão anterior. O Diogo já te explica esta questão dos números, mas só para dizer que ainda ontem nós estivemos reunidos com um clube da Liga 3 e para te explicar o porquê. O que o Diogo diz de estes pedidos chegarem a nós de forma diferente é verdade, portanto podemos ter o jogador a pedir a avaliação, mas também podemos trabalhar muito junto dos clubes para profissionalizar aquilo que é a formação, ou seja, não tem que ser só a questão do scouting externo, os próprios clubes podem melhorar os dados que têm das suas formações, dos juvenis, dos infantis, dos júniores e tomar decisões com base nestes dados. Portanto, isto que o Diogo dizia há pouco das oportunidades serem diferentes é de facto verdade.
Relativamente à avaliação, nós temos o Diogo já te explica melhor também esta questão, mas nós temos aqui uma série de comportamentos, ou seja, que não passamos para aquilo que é o nosso público, são comportamentos que nós entendemos, os scouts entendem e portanto são muito detalhados, e depois que geram uma escala de 0 a 20, que depois dá uma pontuação de 0 a 100 no cartão, mas o Diogo explica-te isto. Sim, a matriz por trás desta avaliação é enorme, portanto aquilo que nós fazemos é, nós avaliamos o jogador por um comportamento, e são comportamentos, tal como o Rafael estava a dizer, muito específicos e se calhar ia criar confusão do lado de quem os recebe, neste caso os jogadores ou os pais ou os clubes, se calhar nem tanto, mas podia criar aqui alguma confusão. Portanto, nós avaliamos sobre comportamentos que o jogador deve cumprir consoante a sua faixa etária e posição, portanto existem imensas variáveis, e depois disto há uma transferência destes comportamentos para atributos que já são mais conhecidos, até pela questão do jogo, que está muito na moda, jogos como o FM, como o FIFA, portanto fazer esta transferência da parte mais específica da análise do comportamentos de um jogador para a parte que é mais conhecida pelos jogadores. Como é que nasceu esta paixão pelo scouting e pelo futebol? Falo por mim, já amo futebol desde que nasci, mas nem toda a gente nasce com isso, é algo que vai crescendo com a idade. Eu acho que a nossa já nasceu connosco. Eu acho que foi ao contrário, nós começamos a gostar do scout como meio para atingir um fim. Ok. Que era a ideia nasceu com o objetivo de ajudar os jogadores e de ajudar-lhes a dar aquele passe. Então criamos aqui uma forma de avaliá-los de forma competente e não tão ambígua como se calhar se fazia uns tempos atrás. Portanto, foi um bocadinho ao contrário, não é? Porque a ideia, nós sentíamos isto, ou seja, nós éramos jogadores de futebol e felizmente podemos dizer que tivemos uma boa experiência na formação, porque jogamos em clubes como Porto, Boa Vista, Leixões, portanto andamos sempre ali em clubes que tinham uma formação excelente, mas sentíamos isto, que é como é que eu faço para dar o salto, o que é que eu enquanto jogador Rafael, o que é que o Diogo enquanto jogador, o que é que ele tem para melhorar, como é que ele pode melhorar, então começamos a pensar como é que se faz. E foi nascendo a questão do scout, não é? Depois também estivemos no scout do Porto. Sim. A fazer lá umas experiências. Porque na realidade os jogadores vivem este sonho um bocadinho no escuro, não é? Ou seja, eu tenho a ambição de lá chegar, mas o que é que eu tenho que fazer para lá chegar, não é? Portanto, e aqui nós queremos ser essa ferramenta que dá essa ajuda. Portanto, criar aqui um guião quase para o jogador, como é que ele há de chegar ao... E o que é necessário para trabalhar no scouting? É preciso um curso específico? Basta ser um entendedor nato do futebol? Fala-me um pouco sobre isso. Olha, eu acho que a resposta é muito diferente consoante a pessoa que te responde. Mas eu diria que o ponto mais importante, ou um dos pontos mais importantes, é obviamente tu já tens alguma experiência e contacto com a modalidade, mas também uma paixão muito forte para estar sempre em cima da informação, atualizado, obviamente perceberes os momentos de jogo, porque um scout no jogo, e nós sentimos muito isto, não é uma pessoa que te sabe definir se tu fazes bem o passo ou se tu fazes bem o remate. Isso qualquer pessoa mais ou menos consegue definir. O scout, na minha opinião, já vou ouvir também a do Diogo, mas um scout para mim é muito importante que entenda toda a envolvência. Quem é o jogador, como é que o jogador chegou aqui, o que é que foram os resultados nos últimos jogos, o que é que foram as estatísticas, como é que ele se comporta mentalmente, ou seja, taticamente, portanto, tudo isto conta num scout. Obviamente tem que ter experiência na modalidade, senão as coisas não funcionam. Sim, primeiro, e aqui é importante, eu acredito que a tua pergunta também vai muito nesse sentido, todos os scouts que trabalham connosco tiveram que fazer uma formação obrigatória, portanto, uma formação de scout geral no sentido em que tocamos vários pontos do scout, mas depois é muito específica relativa à metodologia que nós utilizamos, dos comportamentos que eu falei há bocadinho. E tem a ver com isto que o Rafael estava a dizer, que é um passo não é só um passo, tem uma objetividade, tem um objetivo, tem uma decisão que foi certa ou não certa, não só ligada com o gesto técnico, mas também com a objetividade da ação. E a metodologia é muito assente nestas questões também, portanto a formação para trabalharem como scouts na Bayern é obrigatória, essencialmente também por causa disto. Qual é que é o maior desafio que têm como scouting e quão rigoroso é que tem que ser nas vossas análises? Temos que ser bastantes. Sim. Eu acho que tu respondeste a ti próprio, não é? Qual é o desafio do scout e já vai ser o rigor, não é? Certo. Em primeiro lugar, tivemos que ter aqui muito cuidado com esta metodologia que o Diogo referiu há bocado, porque mesmo tendo uma metodologia que permite aos scouts seguirem-se jogo após jogo, a pessoa e a cabeça da pessoa que está a avaliar é diferente e, portanto, existe sempre aqui alguma subjetividade. Portanto, nós preocupamos-nos muito em que o scout, em primeiro lugar, perceba a metodologia, que faça sempre um trabalho prévio, ou seja, nenhum dos scouts vai para o jogo sem perceber quem é o jogador, o que é que o jogador fez até aqui, tal como eu dizia há pouco, portanto, preocupamos-nos bastante.
Obviamente preocupamos também que os nossos jogadores e que têm trabalhado connosco não tenham só uma avaliação durante um ano, porque se tiverem uma avaliação, os dados, a fiabilidade dos dados vai ser completamente diferente do jogador que faz 3 ou 4 avaliações vistos por scouts diferentes, portanto preocupamos-nos muito bastante com isto. E como é que pretendem expandir a marca Bayern? Força. Não, há vários campos em que nós queremos estar presentes. Esta é a nossa principal função, que é termos uma ferramenta viável que consiga ajudar os jogadores, quer seja naquilo, em melhorar os seus dados de performance, o seu resultado em jogo, portanto dar-lhes feedbacks que os permitam melhorar enquanto atletas, e depois já nesta capacidade de transitarem para um contexto competitivo superior. Mas depois, não sei se podemos revelar algumas surpresas, mas e passo já a bola para o Rafael. Queremos organizar um torneio sediado e com a imagem da Bayern também, portanto é um dos objetivos para 2024, e depois ir crescendo esta rede de clubes e de confiança também. Sim. A nível da plataforma, temos aí 2 principais pontos. O primeiro é começar a prestar mais serviços, ou seja, com base nos dados nós conseguirmos orientar os jogadores através de serviços. Nós próprios já estamos a fazer um serviço personalizado de performance, em que a cada análise que fazemos do jogador, reunimos com o jogador e muitas vezes com o encarregado de educação e explicamos o que é que foi a performance, como é que podes evoluir. Obviamente temos o objetivo este ano também de internacionalizar, ou seja, começar a explorar outros mercados. Pronto, e estamos a trabalhar nesse tema, vai ser um dos focos. Estamos aqui no Thinking Football Summit, com um grande cenário, mais uma vez, obrigado à Liga Portugal. Tem-se falado aqui muito de como crescer como marca, de manter o público por perto. Eu falo por mim, eu estou em praticamente todas as redes sociais, tento ser muito ativo todos os dias, de forma a não ser esquecido pelas marcas. Pretendem também avançar nisso das redes sociais, do TikTok, por exemplo, o Instagram, de forma a crescerem muito mais como marca? Olha, é uma estratégia também para este ano, que é as redes sociais. Eu diria que tem que existir alguma aptidão para as trabalhar, mas de facto nós estamos bastante focados. A rede que trabalhamos mais neste momento é o Instagram. O TikTok, a Bayern já tem conta, mas somos totalmente honestos, ainda não a promovemos como devíamos ter promovido. A conta já está criada, falta agora... Mas ainda não está a trabalhar. E este ano queremos trabalhar bastante, ou seja, já temos aí algumas parcerias, nomeadamente com malta do futebol e nutricionistas, por exemplo, para trabalhar alguns conteúdos mais content marketing. E pronto, e é um dos focos. Temos também uma iniciativa de embaixadores, nós já temos alguns embaixadores, mas queremos que nos ajudem aqui a divulgar mais a marca e obviamente é fundamental, porque as nossas faixas etárias principais consomem imenso TikToks e Instagrams, Facebook já não digo, LinkedIn também acho difícil, mas TikTok e Instagram são redes fundamentais. Vamos falar um pouco também do que é o futebol português, o scouting. Por exemplo, um dos melhores scoutings, na minha opinião, é sem dúvida nenhuma o Famalicão, uma das recentes contratações, Óscar Aranda, veio do Real Madrid Castilha, fez uma estreia fantástica frente ao Sporting Clube de Braga. Pergunto-vos qual é que é a melhor fórmula para um scouting trabalhar, um bom ambiente, para então também trazer os melhores resultados, numas boas análises também. Eu acho que isso tem que partir muito também do departamento de scout, portanto, ter uma estratégia muito bem definida e definir muito bem aquilo que é o perfil do jogador-alvo, por exemplo. Portanto, ter muito bem definido qual é que é o perfil do jogador que interessa para aquela realidade. E isso vai ajudar não só um scout de forma individual, mas a equipa de scouts a trabalharem para um objetivo comum, sabendo muito bem quais é que são as diretrizes. Eu acho que isso é fundamental e os scouts também sentem isso quando estão a trabalhar para um propósito que está muito bem definido. Portanto, não é procurar num faro de palha qualquer agulha, é aquela agulha em específico. Portanto, e ter isto muito bem definido ajuda-os a ter um bom ambiente e um bom trabalho também. Vamos agora avançar para a parte final da entrevista, em que eu vou-vos colocar 7 perguntas. O World Transfer Set tem que ser 7 perguntas. Eu também vou entrar aqui em algumas, a última vou deixar para vocês. Vou começar já com a primeira, eu vou ser o último. Podem decidir quem fala, ou podem falar os dois. Pergunto-vos qual é que foi a contratação deste verão que mais vos surpreendeu. Acho que é unânime. Eu acho que surpreendeu a toda a gente. Eu vou dizer Moutinho, não é? Sim, é igual. Eu ia dizer exatamente essa. Não é fácil esta, não é? Certo, isto porque também eu dei exclusivo que ele estava muito próximo de ir para o Porto e surpreendeu-me bastante o facto do Porto não fechar a contratação e ele... Eu acho que ele ter vindo para o Porto já era uma surpresa, não é? Sim. Mas agora ter acabado no Braga ainda foi uma surpresa maior. Sim, mas entre os dois era o destino óbvio, não é? Sim. Eu aqui já entrevistei algumas pessoas e todas me disseram o Víctor Gyökeres do Sporting, ele que também foi uma grande contratação e acho está que a surpreender agora. Exatamente. Já está a surpreender mais aqueles que não conheciam, porque ele é claro. efetivamente um avançado muito bom.
Depois, a próxima, qual é que é a contratação que poderá superar as expectativas? Eu não sei se vai superar, eu sei que tem uma expectativa já grande, não sei se supera o Alvavarella do Porto. Portanto, as expectativas já são altas, mas eu acredito que vai ser a peça que falta na equipa do Porto. Portanto, posto o jogo Sérgio Conceição, acho que vai ser a peça que falta e acho que, não sei se vai superar as expectativas, porque as expectativas já estão altas, mas acho que vai ser uma boa surpresa. Sim. Vou trazer aqui a tua dinâmica. Eu estava a pensar também em colocar o Alvavarella, mas eu pensei, ele já tinha expectativas muito altas, então pronto, optei pelo Yulman do Sporting, acho que muita gente também não o conhece, então penso que vem um pouco com baixas expectativas, apesar do grande valor que foi contratado. Agora a próxima é qual é que será o jogador jovem do campeonato. Eu vou começar já com a minha e confesso que já tenho errado, porque pronto, para quem não sabe, eu tenho uma parceria com a Sport TV e eu tive que fazer uma publicação e mencionar várias temáticas, e uma delas era o jogador jovem da temporada, e eu escolhi Andrés Geldrup do Benfica, que agora já foi emprestado novamente, ou seja, já falhei completamente já no início da temporada, e a minha opção é João Neves do Benfica. Qual é que é a vossa? Pegando num dos grandes e num dos candidatos, é João Neves, claro, também. Sim, até pelo final da época passada. Falaste da contratação do Famalicão, e tanto dos que têm jogado os três da frente, podem também ser uma surpresa no nível dos jogadores jovens, mas sim, dos grandes, João Neves, e pelos minutos que tem tido agora no início da época, acho que vais acertar. A maturidade que tem, o impacto que ele tem na equipa. Sim, sem dúvida, ainda é muito novo. Sim, sim. Qual é que será o jogador do ano da Liga Portugal Bet-Click? Para mim, sem dúvida, Di Maria, é um jogador de classe mundial, já está a fazer um pouco a diferença, vamos lá ver se aguenta 90 minutos, ou quase 90 minutos a temporada toda, acho que só o tempo vai dizer. Acho que têm saído, os melhores jogadores do campeonato têm acabado por sair, portanto tu este ano começas, do meu ponto de vista, sem uma grande referência, portanto tens a chegada do Di Maria, mas eu acho que antes do Di Maria acho que vai ser o ano do Rafa. Falta um ano de explosão do Rafa, eu acho que se calhar será o Rafa a ficar com a melhor época. Penso que o facto de ele estar em final de contrato pode dar assim mais uma motivação para ganhar um melhor contrato. Também, ou fazer um bom contrato para o próximo ano no Benfica, ou então para sair, não sei. Qual é que foi o clube que melhor contratou esta temporada? Já respondeste há um bocado. O Sporting? Eu diria que sim. Eu acho que sim. O Benfica também fez boas contratações, mas acho que o Sporting no geral no mercado... Eu também gostei das contratações do Braga. Do Braga, sim, também muito. Trouxe a experiência, trouxe o Salazar do Schalke, também muito bom jogador. Apesar de ainda não estar a entrar. Num contexto diferente, não é? Nós, quando falamos muitas vezes neste tema de quem é que fez melhores transferências, guiamos se calhar por os três grandes, mas eu acho que o Braga, e se calhar o Famalicão também, por causa daquilo que já falei há um bocadinho, mas se calhar eu escolhi o Braga. E qual é que é o melhor jogador jovem português na atualidade? Não tem que jogar na Primeira Liga. Não, no mundo todo. Assim, Rafael Leão. Eu diria, eu tinha aqui uma indecisão, ou o Bernardo ou o Bruno Fernandes. Adoro os dois. Jogador jovem. Jogador jovem. Então Rafael Leão, sim. Sim, eu estava aqui com o João Félix, que eu gosto muito do João, mas também de facto o Rafael Leão também é uma excelente opção. E agora, para terminar a entrevista, coloco-vos a vocês a pergunta: definam ambos uma palavra a Bayern. Definam a Bayern numa palavra. Oportunidade. A primeira. Diria que sim também. Oportunidade, sim. Pronto, chega aqui ao fim mais uma entrevista no canal do World Transfer Site. Um obrigado ao Rafael e ao Diogo por estarem aqui comigo. Muito obrigado também à Liga Portugal por proporcionar esta sala e todo este grande evento do que é o Thinking Football Summit. Não esqueça de subscrever o canal do World Transfer Site, partilhar a entrevista, que é muito importante, e deixas um forte abraço.